consumista. É claro que há esforços para unir as duas coisas. Você colocar no balaio do consumo a própria espiritualidade. Eu não vou citar exemplos aqui por razões, né, de delicadeza, mas eu diria que até na Igreja Católica você tem propostas meramente consumistas. Faça isso e será feliz, ainda que você não se preocupe com os pobres, com a justiça, com a mudança do mundo, nem nada. Isso é mero consumismo espiritual, existe, né? Mas, em tese, a novidade vem do seguinte. Primeiro, nós estamos entrando numa fase de protagonismo espiritual. A espiritualidade não é mais uma imposição da autoridade, como era para os nossos avós e os nossos pais. É uma construção da nossa experiência pessoal. E essa construção, ela visa ou propicia um recuo diante da pressão mercadológica e, ao mesmo tempo, diante de nós mesmos. Isso para quem consegue ter um mínimo de orientação para caminhar nessa direção. Porque uma das centralidades da experiência espiritual é a vida de oração ou meditação, né? O voltar-se para si mesmo, que no fundo é realizar aquilo que Jesus propõe, amar o próximo como a si mesmo. Há um pressuposto na sugestão de Jesus, que é gostar de si mesmo. É muito difícil a gente gostar do outro quando não se gosta. A recíproca é mais fácil da gente entender, né? Quando a gente está mal consigo mesmo, coitado de quem está em volta, né? A gente sai arranhando todo mundo. Mas esse protagonismo de construção da experiência de Deus, da experiência espiritual, ela incomoda as instituições, porque elas estão perdendo o poder de domínio sobre os fiéis, mas ela tem algo de muito positivo, que nós estamos agora descobrindo a porta adequada para entrar na experiência espiritual, que não é tanto a doutrina, que não é tanto, né, o mandamento, que não é tanta autoridade, que não é tanta punição, mas é justamente o encontro com Deus através de um encontro consigo e com o próximo e também com a natureza, com essa força que tem a questão hoje do meio ambiente, da ecologia, etc. Eu vou resumir isso em dois retratos espirituais. Um é o retrato do fariseu, o outro é o retrato do cristão. Em geral, nós fomos catequizados no retrato do fariseu, no paradigma farisaico. Para o fariseu, Deus é alguém que habita o cume de uma montanha. Está muito distante, né? Os antigos judeus, na época de Jesus, sequer pronunciavam o nome de Deus. Deus é algo tão supremo que a gente não pode nem... Quem sou eu para pronunciar o nome divino? Como é que eu faço para chegar em Deus? Eu tenho que praticar virtudes morais. E quanto mais eu pratico virtudes morais, mais eu consigo subir essa montanha e me aproximar de Deus. Acontece que, como somos todos pecadores, a gente vivia a síndrome de Sísifo. Cada vez que a gente ia indo, né, pecava, rolava a pedra para baixo, começava, até que chegou um ponto que a gente cansou, falou, ainda bem que Deus é misericordioso, eu vou levar a vida de qualquer jeito, Ele vai me perdoar e tal. Enfim, vai por aí. Essa é a espiritualidade do fariseu, né, infelizmente muito em moda. A proposta de Jesus é exatamente o inverso disso. Não há montanha, não há moralismo, não há Deus lá em cima, não há nada. Há o seguinte, Deus é amor. É a única definição que tem no Novo Testamento de Deus, é que Deus é amor. Na primeira carta de João, ele diz inclusive algo muito ousado. Quem ama, conhece a Deus. Ele não diz quem conhece a Deus, ama. Tem gente que crê em Deus e não ama. Mas que toda a experiência de amor é uma experiência de Deus. Eu diria que isso é o ideal da evangelização e da catequese. Que alguém que faz a experiência de amor tivesse consciência de que essa experiência é também uma experiência de Deus. Não existe um amor divino e um amor humano. Existe o amor. Quando você se dá, né, sai para o outro, enfim, você comunga com o outro e os outros e tem compaixão e sensibilidade, etc. Na espiritualidade de Jesus, Jesus é judeu. Os judeus não falavam o nome de Deus. E Jesus não só fala, como trata de pai. Tamanha intimidade que ele experimenta com Deus.
E não só chama de pai, como usa uma palavra. Jesus não falava, possivelmente entendia hebraico, mas não falava correntemente hebraico, falava aramaico. E uma das poucas palavras em aramaico que tem nos evangelhos, Abba, que significa meu pai muito querido, é o nosso papai. Né? Mas tem uma conotação mais afetuosa que o nosso papai. É assim que Jesus tratava Deus, que ele experimentava Deus como uma experiência de amor. Então, qual é a diferença do fariseu para essa do cristão, segundo o modelo de Jesus? A diferença é simples. João é casado com Maria, né, mas tem vontade de transar com Susana, mas não faz porque o adultério, o que vão pensar, vão descobrir, vai trazer problema. Essa é a espiritualidade do fariseu. A de Jesus é outra. João ama tanto Maria que não consegue deixar de ser fiel. Então o que Jesus propõe é o inverso do que a primeira propõe. Você faz a experiência de Deus, e é a experiência de Deus que cria valores e fidelidade, né? Tão intensa que ela é. E tem muitas imagens para traduzir isso na Bíblia. Eu escolho uma delas, que é o livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro autobiográfico, que ele conta a experiência conjugal dele. Ele era casado com uma mulher chamada Gomer, que não era hebraica, era pagã. E um dia Gomer decide abandoná-lo. E ele descobriu que gostava muito dela, né? O problema é que o casamento já tinha virado rotina, quer dizer, aquela coisa, né? Marido e mulher são amantes, começa a pensar que são parentes, a coisa começa a azedar, né? Então já tinha virado parente e tal. Aí o dia que a Gomer foi embora, marido e mulher, eu quando faço casamento digo, marido e mulher não são parentes, são parentes dos filhos, né? Mas não são parentes. Vocês têm que ter isso como claro, né? E então, a Gomer foi embora, ele ficou apaixonado por ela, ela se casou com o vizinho. Aí ele entrou numa paixão enorme por ela. Ela largou o vizinho e se casou com outro. Ele entrou numa dor de corno daquelas brabas, né? Naquela linguagem arcaica da Bíblia, mas está tudo lá. Né? Aí ela, depois de toda a rotatividade conjugal, se prostitui. Ele ficou mais apaixonado ainda. Mais apaixonado ainda. E ela se degrada de tal maneira na prostituição que ela é vendida como escrava no mercado. Ele vai e a remata. E aí tem um versículo de uma beleza, porque depois de toda essa história, né, ele arremata a mulher e diz assim, e levou-a ao deserto e falou-a ao coração. O que a história de Oséias com Gomer quer contar para a gente? Que assim é o amor de Deus por nós. Não há nada que façamos que faça com que Deus deixe de nos amar, porque Deus é amor. Muito obrigado.